chegamos agora na parte 3. Vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto. Vamos dar continuidade, né, ao Estatuto Geral da Polícia Militar de Sergipe, Lei número 2066, que está lá no edital de vocês, tá? Então, espero que vocês gostem do conteúdo, que vocês, para quem ainda não pegou a parte 1 e parte 2, já está disponível no nosso canal, certo? Então, caso vocês não tenham assistido ainda a parte 1 e parte 2, recomendo que vocês primeiro assistam essas duas partes que já foram postadas, para depois vir para esse vídeo aqui, que é onde a gente fala da parte 3, beleza? Então, pessoal, mais uma vez, não deixem de se inscrever no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem, porque vocês curtindo o nosso vídeo, compartilhando o nosso conteúdo, o YouTube vai entender de que esse material é relevante para vocês, e toda vez que a gente postar algum material, automaticamente vocês serão notificados, beleza? Então não deixe de se inscrever no canal, isso aí não leva nem 5 segundos, pessoal. É só você dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso material. Paramos na parte das prerrogativas. Paramos aí na parte das prerrogativas, não é isso? Então vamos lá. Artigo 67. As prerrogativas dos policiais militares são constituídas pelas horas, dignidades e distinção devidas aos graus hierárquicos e cargos, tá? Então, essas são as prerrogativas dos policiais militares. Parágrafo único, são prerrogativas dos policiais militares uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas policiais militares da Polícia Militar, correspondente ao posto ou à graduação, tá? Então, uso de títulos, a questão do uniforme, né? Os distintivos, os cursos aos quais o militar ele fez, ao qual ele já passou. Tem também lá a questão que a gente chama de lagartixa, né? Então, soldado de primeira classe, aqui é o cabo, aqui é o terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, e aí depois vem a parte do oficialato, né? Que é o subtenente, e por aí vai, né? Não vamos entrar aqui no mérito dessas insígnias, né? Que demonstram aí a questão da hierarquia dos militares, beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam é que tudo isso são prerrogativas dos policiais militares. É algo muito interno, algo próprio da Polícia Militar, tá? Outras prerrogativas, né, são as honras militares, o tratamento e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis ou regulamento. Um grande exemplo aqui é a prestação de continência, tá? Então, geralmente os militares se cumprimentam através da continência, tá? Que é um tratamento aí de respeito, é um sinal de respeito, principalmente em relação ali ao superior hierárquico, tá? O cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização policial militar, cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou detido, tá? Então, olha, isso aqui também é uma prerrogativa dos policiais militares, né? No caso de prisão ou detenção, só poderão ficar detidos em organização policial militar. E aí geralmente geralmente não, né? É o presmil, que é o presídio militar, né? Onde o cidadão ali, onde o militar, ele, em caso de prisão ou detenção, ficará detido aqui nessa organização policial militar, conhecida como presmil, tá? E por fim, o julgamento em foro especial nos crimes militares, tá? Então, são prerrogativas, né? São algumas situações em que, apesar de eu falar aqui, pessoal, que é um benefício do militar, claro que uma pena de prisão ou detenção não é um benefício para o militar, né? Mas ele tem a prerrogativa de ficar em uma situação ali
da organização policial militar. Ele não fica em um presídio comum, ele não fica detido em uma delegacia comum, por exemplo, entendeu? Artigo 68, somente em caso de flagrante delito, somente em caso de flagrante delito, o policial militar poderá ser preso por autoridade policial. Quem seria a autoridade policial? O delegado, tá, pessoal? Aqui é o delegado da polícia, certo? Somente nos casos de flagrante delito, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade policial militar mais próxima, tá? Então o delegado ali ele faz a prisão do militar, mas imediatamente deverá entregar à autoridade policial militar mais próxima, tá? Só podendo detê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante, beleza? Também aí é uma prerrogativa dos militares, trazendo aí, né, como entre aspas, um certo benefício, tá? Então, o delegado de polícia, fazendo a prisão do militar em flagrante, deverá imediatamente entregá-lo à autoridade policial militar mais próxima, certo? Parágrafo 1º, cabe à autoridade militar competente e iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que não cumprir o disposto neste artigo e que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer preso policial militar ou não lhe der o tratamento devido ao seu posto ou à sua graduação, tá? Então, se o delegado de polícia ele não cumprir o que está estabelecido no artigo 68, caberá à autoridade policial militar a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial, tá? Então, só quem pode fazer a prisão de um policial militar é a própria autoridade militar, certo? Se durante o processo em julgamento no foro civil houver perigo de vida para qualquer preso policial militar, o comandante-geral da Polícia Militar providenciará, junto ao secretário de Segurança Pública, os entendimentos com a autoridade judiciária visando a guarda dos pretórios ou tribunais por força policial militar, tá? Então o que é que a gente viu aqui nessa parte aqui das prerrogativas? Meio que uma garantia de assegurar a integridade física do policial militar, né? Então o policial militar comete um crime, está em estado ali de flagrante, né? E aí ele não pode ficar em uma cela comum junto com os demais presos. Óbvio que ele tem que ficar numa cela separada, uma cela resguardada ali para os militares, tá? E caso o delegado não cumpra o que está previsto aqui, nesses artigos, ele poderá ser responsabilizado, certo? Agora vamos entrar na parte do uso dos uniformes da Polícia Militar. Os uniformes da Polícia Militar, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos policiais militares e representam o símbolo da autoridade policial militar com as prerrogativas que lhes são inerentes, tá? Então, distintivo, insígnia, emblema, como eu falei aqui em cima, né? Já apaguei. Mas todas essas situações, né? Como a questão das lagartixas, como eu falei, dos cursos, né? Dos brevês que geralmente os policiais militares possuem, eles são o quê? São privativos dos policiais, tá? Ou seja, a guarda municipal ela não pode usar, por exemplo, uma empresa de vigilância privada não pode usar, né, esses distintivos, insígnias e emblemas porque são privativos dos policiais militares. Por exemplo, você não vai ver na Polícia Civil sargento da Polícia Civil. Você não vai ver na Guarda Municipal um sargento da Guarda Municipal, não. Por quê? Porque essas nomenclaturas são privativas de quem? Dos policiais militares, certo?
Parágrafo único. Constitui crime previsto na legislação específica o desrespeito aos uniformes distintivos, insígnias e emblemas policiais militares. É crime, tá, galera? Crime previsto na legislação específica o desrespeito aos uniformes distintivos, insígnias e emblemas policiais militares, bem como seu uso por quem a eles não tiver direito, tá? Então, já houve situação em que foram presas algumas pessoas que estavam utilizando uniformes. Já, se eu não me engano, aqui em Sergipe, teve um cidadão que ele foi preso uniformizado com o uniforme da Polícia Militar, tá? Em outras situações, de um cara que estava fardado com o uniforme da Guarda Municipal e abordando pessoas na rua, se passando por um guarda municipal. Então isso é crime, tá? Isso é crime. Você não pode utilizar os uniformes ou distintivos ou qualquer coisa relacionada à polícia militar ou qualquer outro órgão de segurança pública sem o devido direito, né? Sem que você tenha direito para isso, certo? Então isso constitui crime. Isso é crime. O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos, descrição, composição, peças e acessórios e outras disposições são estabelecidas na regulamentação específica da Polícia Militar, tá? Então, dentro da legislação militar, dentro ali de forma interna, existem lá, né? Quais são os uniformes, qual é o padrão. E isso é lógico, né, pessoal? Porque já pensou? Você pode escolher o seu uniforme da cor que você achar mais necessário. E aí tem um lá que tá vestido de azul, outro tá vestido de verde petróleo, outro tá vestido de preto. Pera aí, bagunça é essa, né? Então tem que ter um padrão, tem que estar padronizado. Então essa padronização está estabelecida na legislação, na regulamentação específica da própria polícia, tá? De como é que o militar deve se vestir, como é que o militar deve se portar, se ele tem que usar coturno, se ele tem que usar cinto de guarnição, qual é a boina que ele usa. Tudo isso está dentro, já é pré-estabelecido na própria regulamentação da polícia, tá? É proibido ao policial militar o uso de uniformes em reuniões, propagandas ou qualquer outra manifestação de caráter político, tá? Proibido. Tá aqui, ó. É proibido ao policial militar, certo? Então, antes que o cidadão queira portar, né, o seu uniforme para fazer algum tipo de média em alguma manifestação política, tem que tomar cuidado porque ele pode ser penalizado, tá? Outra situação é na inatividade, salvo para comparecer, à solenidade militares e policiais militares, tá? Então, no caso de comparecer a uma solenidade militar, ele pode sim usar ali o seu uniforme estando ali na inatividade, tá? E quando autorizado, as cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes do caráter particular, tá? Então imagine a situação em que eu quero casar e eu quero fazer parte ali da cerimônia fardado, vestido como policial militar. Eu posso fazer isso? Depende. Eu tenho que pedir autorização ao meu comandante para que ele me autorize a usar o uniforme na minha cerimônia de casamento, por exemplo, tá? Se encaixaria aqui aí. Atos sociais solenes de caráter particular, tá? Então, suponhamos que esse exemplo que eu dei do casamento, né? Eu quero casar e eu quero casar fardado, eu quero casar uniformizado, né? Até por uma questão de homenagem mesmo, né? Para demonstrar orgulho ao militarismo, enfim. Eu posso, mas eu tenho que ser autorizado, obviamente, pelo meu superior hierárquico, certo? E
Por fim, no estrangeiro, quando em atividades não relacionadas com a missão do policial militar, salvo quando expressamente determinado, ou autorizado, tá? Então são em 3 situações. Reuniões, é proibido em reuniões, propagandas ou qualquer outra manifestação de caráter político partidário é proibido. Na inatividade, porém, tem ali algumas ressalvas, né? E por fim, no estrangeiro, também é proibido quando em atividades não relacionadas com a missão da Polícia Militar, ou seja, eu estou de férias, eu estou viajando para outro país, por exemplo, fui para o Chile, né? Passar as férias lá no Chile, e aí eu não estou como policial militar, eu estou de férias, então eu não tenho nenhuma missão para cumprir, eu estou de férias, e aí eu viajo para o Chile, levo meu fardamento e vou lá para, sei lá, por qual motivo, né? E aí eu posso fazer isso? Não, óbvio que não, né? Mas tem a ressalva se for expressamente determinado ou autorizado pela autoridade superior hierárquica, certo? Parágrafo 2º, os policiais militares da inatividade cuja conduta pode ser considerada como ofensiva à dignidade da classe poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes por decisão do comandante-geral da Polícia Militar, tá? Então essa situação aqui, aí, é uma situação em que os policiais da inatividade, certo? Os caras que estão na inatividade e aí praticam ali algumas condutas consideradas como ofensiva à dignidade da classe. Qual é a classe? É a classe policial militar. Então eles poderão aí perder em definitivo, ser proibido de forma definitiva de usar os uniformes aí pelo nosso comandante geral, tá? Artigo 72. O policial militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que usa e aos distintivos, emblema ou as insígnias que ostente, tá? Então, se ele tiver fardado, ele tem que cumprir ali as suas obrigações, certo? Em relação ao seu uniforme, distintivos, emblemas, enfim. Ele tem que respeitar todas aquelas obrigações, né, que estão ali relacionadas ao uso do uniforme. É vedado a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar. E aqui um grande exemplo é as empresas de vigilância privada, tá? Então tem alguns seguranças que são fãs da Polícia Militar, que gostam bastante da Polícia Militar, e eles se acham no direito de, por exemplo, em uma loja de artigos militares e comprar lá alguns brevês, né, para colar naquele colete deles, tal, aquela coisa toda, tá? Então ele vai lá e pega, sei lá, um brevet da Rádio Patrulha, por exemplo, e vai lá e cola lá no seu colete, né, para mostrar que ele fez o curso, enfim. Pessoal, isso não pode, tá? Isso não pode. Ou então ele gosta muito da polícia, ele já se acha um antigão e ele vai lá e manda abordar o nome dele, cabo e o nome dele. Pessoal, não pode, tá? É proibido. É proibido, tá? A qualquer elemento civil, e aí foi no caso do exemplo que eu dei agora, né, do vigilante patrimonial, ou até mesmo das empresas, as empresas de segurança privada, é proibido o uso dos uniformes ou ostentar algum tipo de elemento relacionado à polícia militar, certo? E agora vamos falar sobre a agregação. Falaremos agora sobre a agregação. A agregação é a situação no qual o policial militar da ativa fica temporariamente afastado do cargo no âmbito da corporação, permanecendo no lugar em que lhe competir na escala hierárquica ou de seu quadro ou qualificação, com anotação esclarecedora da situação através da abreviatura AG, AG de agregado, tá?
Redação nova aí, pessoal, 2009, certo? Então isso aqui nada mais é do que é o militar que não está na condição de ativo, está cedido a outra organização, a outra situação, a outro quadro fora da polícia militar. E aí ele fica na situação de agregado, certo? E aqui o policial militar são as condições em que ele pode ser agregado. Então, quando aguardar a transferência ex officio para a reserva remunerada. Tá? Então, ele está ali aguardando a sua transferência para a reserva remunerada por ter sido enquadrado em qualquer dos requisitos que a motivaram. Ou, na segunda situação, se ele for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de. E aí vai vir um rol de situações que, antes de entrar nesse rol de situações, eu vou explicar um pouco melhor o inciso 1 e 2, tá? Então aqui, ó, o policial militar deverá ser, veja, ele deve ser agregado. Quando ele estiver aguardando a transferência dele, ex officio, para a reserva remunerada. Por qual motivo? Por ter sido enquadrado em qualquer dos requisitos que a motivaram a sua transferência para a reserva remunerada. E a segunda hipótese é no caso dele ser afastado de forma temporária do serviço ativo. Então, ele vai ali para a inatividade, obviamente como agregado. E por quais motivos? Em quais motivos ele pode ir para a situação de agregação? No fato dele ter sido julgado incapaz temporariamente após um ano contínuo de tratamento de saúde, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele foi julgado incapaz de forma temporária, tá? Não foi de forma definitiva, após um ano de tratamento de saúde. Então, passou desse ano, ele fica afastado do serviço ativo, ou seja, ele fica na condição de agregado, tá? Outra situação, ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma, tá? Então foi julgado incapaz de forma definitiva e aí ele fica ali como um agregado enquanto tramita o processo de reforma, tá? Então chegou ali, foi batido o martelo, o militar ele não tem condições, ele é considerado incapaz para desenvolver ali as suas atividades, obviamente que ele vai ser reformado. Enquanto o processo está rolando, ele fica na condição de agregado, certo? Haver ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria, também é uma situação em que ele fica na condição de agregado. Veja que aqui são prazos, tá, pessoal? Se atentem aos prazos aí. Um ano, havendo ultrapassado 6 meses contínuo de licença para tratamento de interesse particular. Então, passou o período de 6 meses, ele passa a ser agregado, né? Ele é afastado e fica lá como agregado, beleza? Haver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa familiar. Então, veja que aqui, ó, a linha D é para o interesse particular, a linha E é para o tratamento de saúde de pessoa da família. E aqui, acredito que eu já tenho explicado a vocês, nas aulas anteriores, que até o segundo grau, tá? Até o segundo grau, beleza? Então, nesse caso aqui, o militar passou dos 6 meses, ele será afastado e, obviamente, passa a ser agregado, tá? Ter sido considerado oficialmente extraviado. Nós vamos falar também sobre o extravio do policial militar. Haver sido esgotado o prazo para caracterizar o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, no caso, se oficial ou praça, com estabilidade assegurada, tá? Então, nesses casos aqui, ele também poderá ser afastado
e ficará ali como agregado, tá? E aí tem outras hipóteses, como desertor, se ver processar após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Civil, haver ultrapassado 6 meses contínuo sujeito a processo no foro militar, então vai ficar também como agregado, ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses, em sentença passada em julgado, enquanto durar a execução, ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar, ou com ela incompatível. Tá? Então, nesses casos aqui, ele ficará afastado e ficará como o agregado. Tá? Ficará agregado. Ter passado à disposição de órgãos e entidades da União, dos Estados, Distritos Federais e Municípios para exercer função de natureza civil, respeitado o disposto no parágrafo 8º deste artigo. Ter sido nomeado para qualquer cargo político civil temporário, não eletivo, inclusive de administração indireta, ficará também como agregado. Ter se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 5 ou mais anos de serviço efetivo, e a gente já sabe que na Constituição fala que são 10 anos, tá? Na Constituição fala que são 10 anos, beleza? E ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função prevista no Código Penal Militar. Então esses casos aqui são vários, né? Em que os militares eles poderão ser colocados na situação de agregado, certo? Parágrafo 8º, será considerado de natureza policial militar o serviço prestado por militar de qualquer posto ou graduação aos órgãos da Governadoria do Estado e da Secretaria de Segurança Pública. Então, atualização aí feita pela Lei Complementar 2009, tá? E aí vem 3 incisos que eu achei os incisos mais importantes, tá, pessoal? Tem alguns outros aqui, mas esses 3 aqui são os mais importantes. O inciso 10, comandante ou subcomandante de guarda municipal. Comandante ou subcomandante da guarda municipal. Nomeado para exercer cargo em comissão de chefia ou direção de órgão de trânsito municipal. E nomeado para exercer cargo em comissão de chefia ou direção de órgão de defesa civil, tá? Essas três situações aqui se encaixam aqui no parágrafo 8º, beleza? Parágrafo 10, agregação não abre vaga para fins de promoção. Então isso aqui é bem bacana também de vocês entenderem, tá? Então o policial agregado, ele não deixa vago, né, a sua permanência ali nos quadros da polícia, tá? Então não abre vaga para fins de promoção, beleza? Redação também atualizada 2009, tá? Vamos continuar. Artigo 75. O policial militar agregado ficará adido para efeito de alterações e remuneração à organização policial militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro com o mesmo número e lugar, com anotação esclarecedora da situação através da abreviatura AG, que é o de agregado, né? Então, atualização aí 2009. A agregação se faz por ato do governador do estado ou de autoridade a qual tenham sido delegados poderes para isso. Então, esses casos que a gente acabou de falar são os casos de agregação por parte dos militares, certo? Falando agora sobre a reversão. Reversão é o ato pelo qual o policial militar agregado, veja que a gente já está dando um passo à frente, né? Falamos aqui agora da agregação e agora nós vamos falar do próximo passo, que é a reversão, que é o ato pelo qual o policial militar agregado retorna ao respectivo quadro. Aqui, ó. Tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competia na respectiva
escala numérica, tá? Então a reversão, pessoal, o próprio nome já diz, né? Reversão, ou seja, você reverter aquela posição que você ocupava anteriormente, tá? Então, se eu, por exemplo, eu fico na função de agregado, porque eu, sei lá, fui nomeado para ser diretor da Guarda Municipal, tá? Então, eu fico na condição de quê? De agregado. Beleza. E aí, trocou o prefeito, né? Trocou o prefeito, e aí o prefeito atual, ele vai me dispensar e vai colocar, obviamente, que alguém ali do vínculo dele, né? Alguém de confiança dele, para poder comandar a guarda municipal daquele determinado município. O que é que acontece comigo agora? Eu estava como agregado, né? Porém, agora eu estou numa situação de quê? De reversão. Eu vou retornar ao meu cargo anterior, ou seja, ao respectivo quadro ao qual fazia parte, tá? Então, nada de difícil, dificuldade zero, né, pessoal? Dificuldade zero, isso aí é bem tranquilo, tá? Artigo 77, reversão. Ah, não, já li. Parágrafo único agora. A qualquer tempo, a qualquer tempo poderá ser determinada a reversão do policial militar agregado, exceto nos casos previstos nas alíneas A, B, C, F, G, H, enfim, todos aqueles que a gente falou anteriormente, do item 2 do parágrafo 1º do artigo 74, tá? Então, caso vocês tenham dúvidas, volta lá no artigo 74, item 2 do parágrafo 1º, para dar uma verificada em todas essas alíneas. Beleza? Artigo 78. A reversão será efetuada mediante ato de governador do Estado ou de autoridade a qual tenham sido delegados poderes para isso. Tá? Então, a reversão ela é efetuada mediante ato do governador do Estado ou autoridade aí responsável para tal. E agora vamos falar sobre o excedente. Vamos falar sobre o excedente, tá? Excedente é a situação transitória a que automaticamente passa o policial militar que, dois pontos. Vamos ver quais são as situações em que o policial militar passa a ser excedente, tá? Vamos lá. Tem acessado o motivo que determinou a sua agregação, reverte aos respectivos quadros, estando este com seu efeito completo, tá? Então aqui é a situação transitória. É a situação transitória que de forma automática passa o militar ao militar, que tem acessado o motivo que determinou a sua agregação, reverta aos respectivos quadros, tá? Isso aí é o excedente. Deixa eu apagar aqui para facilitar a visualização, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aqui, do excedente, tá? Deixar mais bonitinho, né, pessoal? Vocês merecem. Segundo, aguardar a colocação aqui faz jus na escala hierárquica. Na escala hierárquica, após haver sido transferido de quadro, estando mesmo com seu efeito completo, tá? Então também aí será a, a situação excedente. É promovido por bravura sem haver vaga. É promovida a bravura sem haver vaga. Então fica na situação descendente. Quando ele é promovido de forma indevida, sendo mais moderno na respectiva escala hierárquica, ultrapassa o efeito de seu quadro, em virtude de promoção de outro policial militar em ressarcimento de preterição, ou tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, ele retorna ao respectivo quadro, estando este com seu efeito completo. Tá? Tudo isso é o que, pessoal? Exemplos de excedentes, tá? Situação transitória, que de forma automática passa o policial militar que tiver aqui dentro dessas condições. Beleza? Do ausente e do desertor. Essa aqui, pessoal, a gente vai falar sobre essa última sessão para a gente finalizar, porque já tem 34 minutos de vídeo. Então a gente vai dar a primeira pausa
no caso a pausa da parte 3, para iniciarmos a parte de número 4, tá? Então vamos falar sobre aqui do ausente e do desertor, beleza? Artigo 80 é considerado ausente o policial militar que por mais de 24 horas consecutivos, ou seja, o militar que passar um dia de forma ininterrupta, tá? É consecutivo. E aí vamos ver aqui quais são as situações. Primeiro, deixar de comparecer à sua organização policial militar sem comunicar qualquer motivo de impedimento, ou seja, o cara está escalado, o militar está escalado para trabalhar hoje, quarta-feira, às 7 da manhã. E ele não compareceu. Não compareceu. Deu justificativa? Não. A polícia vai entrar em contato, né? Vai perguntar aos familiares, vai ligar para o contato do militar. Não conseguiu. Não conseguiu localizar, a família não sabe onde é que ele está. Ele é considerado como o quê? Ausente, tá? Ele é considerado ausente por, obviamente que passado 24 horas, tá? 24 horas consecutivas, tá? Nesse caso, ele será considerado como ausente, beleza? Ausentar-se sem licença da organização policial militar onde serve ou local onde deva permanecer. Então, se ausentou sem licença, sem nenhuma justificativa, por mais de 24 horas, também é considerado como ausente. Exceder dos prazos legais ou regulamentares concedidos, ou afastamento do serviço sem prévia comunicação e justificativa à autoridade superior competente, tá? Então, essas três situações, ele será considerado como ausente, beleza? Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado neste artigo, serão observadas as formalidades previstas em legislação específica, tá? Então, esse aqui é o parágrafo único. Decorrido o prazo. Qual é o prazo, pessoal? A gente acabou de falar. Prazo de 24 horas de forma ininterrupta ou consecutivas, como vocês queiram, tá? Passou desse prazo, é considerado como ausente, certo? E aí agora a gente vai saber o policial militar, quando é que ele é considerado desertor. Um policial militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal militar, certo? A gente vai parar aqui agora a parte 3 e no próximo vídeo, que será a parte 4, eu vou trazer aqui quais são ali os casos previstos na legislação penal militar em que o policial militar é considerado como desertor, beleza? No próximo vídeo, parte 4, nós vamos iniciar aqui na parte da seção 5, falando sobre o desaparecimento e do extravio. Essa será a nossa parte 4. Essa será a nossa parte 4 e eu já vou aproveitar e vou trazer aqui em quais situações o militar será considerado como desertor. Beleza? Então, pessoal, encerramos aqui a parte 3. Mais uma vez, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal. Gente, isso não leva nem 5 segundos. Se inscrevam no nosso canal. Deixem o like de vocês, porque isso é muito importante para o nosso engajamento. E ative o sininho de notificação. Só assim o YouTube vai entender de que esses conteúdos que postamos aqui no canal são relevantes para vocês. E toda vez que a gente postar conteúdo novo, vocês automaticamente serão notificados, tá? Então não deixe de dar essa moral pra gente, não deixe de se inscrever. A gente precisa muito, pessoal, de inscritos, tá? Para que a gente continue disponibilizando material gratuito, que a gente continue ajudando vocês aí a trilhar o caminho da aprovação de vocês, tá? Então nós vamos colocar ainda algumas aulas de direito processual penal,
vamos falar sobre ação penal, sobre inquérito policial, vamos colocar algumas aulas aqui de direito administrativo, tá? Então, para isso, precisamos de quê? Precisamos de inscritos, precisamos de likes, para que a gente continue mantendo o nosso trabalho, beleza? Então, galera, encerramos aqui a parte 3. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!